Irmãos, hoje vamos continuar falando sobre o que é que nós estamos estudando nas quintas-feiras. Quem se lembra? Nas quintas, os atributos de Deus. Hoje é a segunda mensagem acerca dos atributos de Deus. E hoje, eu não sei se eu vou ter esse tempo para acabar a mensagem. Se eu não tiver, nós acabamos na quinta que vem, porque no domingo é a série do Apocalipse. Hoje eu quero falar sobre a incompreensibilidade de Deus. Tá bom? Hoje nós iremos falar sobre a incompreensibilidade de Deus. Eu preciso muito da sua atenção diante desse tema. Muito, muito, que você foque, porque o Senhor certamente vai falar conosco. Irmãos, existe algo mais importante do que conhecermos a Deus? Existe algo mais importante do que conhecermos a Deus? Existe nessa terra algo mais fundamental, mais crucial, mais importante para mim e para você do que conhecer de forma profunda, nítida e verdadeira o nosso Criador. Isso é um tema, irmãos, espetacular. Irmãos, eu não digo isso porque iniciei a série de estudo aqui com a igreja nas quintas sobre os atributos de Deus, sendo essa a segunda mensagem. Mas eu digo isso com toda a convicção que os atributos de Deus talvez seja a mensagem mais urgente a ser pregada nos púlpitos, em todas as igrejas que temem ao nome do Senhor. Sabe por que é que eu digo isso? Com convicção, irmãos, porque a ignorância acerca de Deus nas igrejas é absurda no meio do cristianismo. A ignorância acerca da adoração ao Deus das Escrituras é tamanha, absurda no meio do cristianismo. A ignorância de quem é Deus no meio do cristianismo é muito grande. E por que isso está acontecendo, irmãos? A resposta é porque uma grande parte das igrejas do Brasil não se conhecem lá o Deus que se adoram. Grande parte das igrejas do Brasil não se conhecem lá o Deus que o adoram. Eu sou prova viva disso, nós somos prova viva disso. Uma grande parte das denominações que se dizem igreja não estão preocupadas em ensinar aos membros quem é Deus. Quem Deus é, para que melhor elas possam servi-lo. Por isso, existe outro modo, irmãos, de conhecermos a Deus, se não for através do seu caráter divino. Por isso a adoração nessas igrejas é tão superficial, rasa, sem fervor, sem entendimento e sem reverência. Por isso você vê tantas coisas, êxtases, tantas maluquices, porque não se conhecem a Deus naquelas igrejas. Por isso você, às vezes até se impressiona com coisas que vê acontecer lá. E às vezes diz, como é que pode alguém ter a capacidade de fazer isso? Porque o Deus que é pregado nessas igrejas está mais para um Deus gordo, aposentado, semelhante a Papai Noel, que só dá presente a todo mundo, só abençoa, só paz, só amor. Um Deus que está mais preocupado em enriquecer as pessoas, mudar a vida delas financeiramente, do que a vida espiritual delas. É esse Deus que é pregado aí. Esse não é o Deus da Bíblia, irmãos. Por isso, repito, precisamos conhecermos a Deus. É um mandamento, é uma ordem para melhor servi-lo. Por que as pessoas servem a Deus aí de qualquer jeito? A conversa que tivemos recentemente nas nossas confraternizações foi referente a isso. Por que tanta ignorância? Porque não se conhece o Deus da Bíblia. Irmãos,
o livro de Oséias traz para nós que o povo do Senhor, o povo de Deus, deve procurar conhecê-lo melhor. Abra por gentileza Oséias, capítulo de número 6, 3. E aqui nós teremos as informações que precisamos para ter convicção que o povo de Deus precisa conhecê-lo. Oséias capítulo 6, versículo 3. Está escrito assim: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como chuva seródia que rega a terra. Amém? Conheçamos e prossigamos em o quê? Conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vida é certa. Irmãos, olha a importância que o livro de Oséias traz para nós. Olha a importância que o povo do Senhor, o povo de Deus, deve procurar conhecê-lo melhor, profundamente, verdadeiramente, intimamente, o seu caráter divino, para melhor servi-lo. Oséias está deixando claro para nós: esse povo estava errando com o Senhor. Esse povo, na época do profeta Oséias, estava fazendo coisas no tocante à ignorância deles acerca do conhecimento de Deus. E por isso que nós vamos ter a referência do capítulo 4, do versículo 6. O meu povo perece porque lhe falta o conhecimento. Mas aqui um pouco na frente, Oséias traz para nós a ideia que todo crente deve ter em mente: conheçamos e prossigamos, não parem. É um conhecimento contínuo. Continue, porque nunca, jamais se esgotará o conhecimento de Deus diante de nós, até mesmo quando nós estivermos na sua eterna glória. Oséias diz para que a sua igreja conheça e prossiga em conhecer a Jeová. É isso que importa para nós, irmãos. Precisamos conhecer intimamente o seu caráter divino. Só dessa forma melhor iremos servi-lo, adorá-lo, reverenciá-lo e obedecê-lo. Deixe-me repetir isso. Precisamos prosseguir profundamente em conhecer o Senhor. Preste bem atenção no que está sendo pregado. Em conhecer o Senhor intimamente, o seu caráter divino, para melhor servi-lo, adorá-lo, reverenciá-lo e obedecê-lo. Irmãos, agora deixa eu lhe dizer algo. O livro de Oséias tem 14 capítulos importantíssimos. Inclusive, nesse mesmo livro, nós encontraremos a figura do noivo celestial, apontando para Cristo, e a figura da noiva infiel, que aponta para a igreja, que ainda assim é amada e perdoada e abraçada pelo noivo, que a ama e a ama de tal maneira. A primeira impressão do grande amor de Deus que temos, a primeira impressão do grande amor do noivo para com a noiva, você vai ver uma expressão mais exata aqui em Oséias. Deus mandando Oséias casar com uma mulher adúltera. Vai, Oséias, e toma uma mulher adúltera e reconcilia com ela, aceita ela. E ali Deus estava mostrando que
que por mais que a igreja fosse infiel, Ele não abandonaria. Ele a amaria e a amaria até o fim. Nós temos essa ideia aqui nesse livro de Oséias. Essa noiva infiel, ainda assim sendo amada e perdoada, na figura de Oséias, que aponta para a ideia do próprio Deus representado ali, abraçado pelo noivo, que a ama e a ama de tal maneira. Só que no capítulo 6, versículo 3, irmãos, está o centro da mensagem de Oséias. Por mais que tenhamos essa imagem que acabei de falar, que a noiva infiel agora está sendo perdoada e amada, aqui está o centro da mensagem de Oséias. Aqui no versículo 6 do capítulo 3, quando diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. A ideia é que a noiva perdoada e amada deve ser tão fiel ao seu amado, que ela deve buscá-lo, conhecê-lo com coração e vida. Essa mesma noiva de Oséias, que Deus manda, toma uma mulher adúltera, Oséias, reconcilia, casa com ela, perdoa ela. Representa a igreja infiel, que Deus, mesmo assim, sendo infiel, a amou e a amou até o fim. Essa noiva é chamada agora a ser tão fiel a esse amado, que ela deve buscá-lo, conhecê-lo com coração e vida. O único modo de conhecermos a Deus hoje é através do estudo do seu caráter divino, conforme revelado nas Escrituras. O impacto do estudo do caráter de Deus em nossas vidas, para quem ama o Senhor e quer conhecê-lo, é algo maravilhoso, irmãos. Quando estudarmos o ser de Deus e os seus atributos, estaremos estudando sobre o caráter de Deus. Enquanto estivermos estudando os atributos de Deus, veremos algumas coisas acontecerem em nós pelo impacto que é o conhecimento do ser divino de Deus em nós. Irmãos, o abismo que existe entre nós e Deus não é meramente moral ou espiritual, mas metafísico. Escute isso: mesmo após a nossa redenção, continuaremos homens e não seremos iguais a Ele. Seremos sempre homens com corpos glorificados, enquanto Ele será sempre Deus. A salvação que Deus nos dá restaura-nos da condição original em que fomos criados. Mas, mesmo nessa condição transformada, jamais nos igualaremos a Ele. A ideia da transcendência de Deus deve levar-nos a uma enorme reverência com Ele. Irmãos, veja, a ideia de transcendência trata-se daquilo que está além do mundo material, visível. Refere-se aos fenômenos da natureza metafísica, ou seja, refere-se ao divino, aquele que está além daquilo que pensamos ou imaginamos, aquilo que está completamente acima da nossa realidade, que está além da realidade óbvia e questionável. Por isso, então, nesse sentido, a transcendência de Deus, o divino que está acima de todas as nossas imaginações, deve nos levar a uma enorme reverência para com Ele. E essa reverência deve ser manifesta, inclusive, em nossa adoração. Saber que Deus é tão distinto de nós, tão transcendente, tão santo, tão separado, deve fazer que nós o adore e o adore em reverência. Porque quando adoramos, não fazemos apenas como filhos do Pai Celestial, mas como servos diante do Deus Altíssimo e Tremendo.
As Escrituras contêm algumas passagens, irmãos, onde esses dois importantes aspectos da divindade estão juntos. O texto de Isaías capítulo 6 é um deles, versículo 1 ao 5, não precisa abrir. Fala de Deus como aquele que está em um alto e sublime trono, indicando o fato de Deus estar em uma posição elevada acima da sua criação, sendo Ele o soberano, altíssimo, inefável. Ao mesmo tempo, o texto diz que toda a terra está cheia da sua glória, indicando o caráter imanente de Deus, que se faz presente de maneira gloriosa na plenitude da sua criação. O texto de Salmos 113, 5 e 7 demonstra para nós como aquele que habita as alturas, o transcendente, tem preocupação com o que acontece no mundo dos homens. Abra, por favor, Salmos comigo. Salmos 113. A incompreensibilidade de Deus. Lembre que esse é o tema, irmãos, tá? Salmos 113, versículo de número 5 até o 7, que diz assim: quem há semelhante ao Senhor nosso Deus, cujo trono está nas alturas, que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra. Agora, ele ergue do pó o desvalido e do monturo o necessitado. Esse salmo demonstra para nós como aquele que habita nas alturas, o transcendente, tem preocupação com o que acontece no mundo dos homens. É claro isso quando você vê o versículo 5 que diz: quem há semelhante ao Senhor nosso Deus, cujo trono está na onde? Nas alturas. Mas o versículo 6 diz que ele se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra. Mas o 7 mostra uma preocupação desse Deus exaltado com quem? Com o desvalido e o necessitado. Veja, irmãos, a Bíblia está mostrando para mim e para você a grandeza de um Deus que habita num alto e sublime trono, mas ainda assim, ainda ele habitando nas alturas, o que é que esse Deus faz? Ele se inclina, ele se preocupa com os habitantes da terra. Ele ergue do pó o desvalido. Observe que, irmãos, perceba que a palavra alturas do verso 5 aí excede aquilo que conhecemos como céus. O termo altura não é designativo de lugar aqui, pois Deus habita a eternidade, mas é significativo daquilo que está além do que está criado. Pois Deus estava lá antes que houvesse céus e terra. O seu trono existe desde sempre. Agora veja, irmãos, no entanto, a despeito de ser elevado acima de toda a criação, separado dela, o Senhor preocupa-se com o que acontece aqui na terra e está envolvido em todos os acontecimentos da história, socorrendo de um modo especial aqueles que são parte do seu povo, que nesse texto aqui são chamados de desvalidos e necessitados. O texto de Isaías, irmãos, ainda é mais claro na demonstração das duas verdades em conjunto. A primeira verdade e a da transcendência de Deus. Abre Isaías 57 comigo, 15
começo do verso. Vamos ver o texto. Isaías 57, versículo 15. Porque assim diz o alto, o sublime, o que habita a eternidade. Está vendo, irmãos? Deus habita a eternidade. Você tem noção do que é isso? O qual tem o nome de santo, habito num alto e santo lugar. Agora, mas habito também com o contrito e abatido de espírito. Você entende isso, irmão? Ainda é mais claro para nós. Veja, irmãos, como é nítido e claro, como essa parte evidencia a grandeza e a elevação e a sublimidade de Deus, que está fora da esfera especial e atemporal. Na segunda parte do texto, nós temos as duas categorias próprias das coisas criadas. Podemos ver o caráter imanente de Deus relacionando-se com o mundo criado, especialmente com os seres humanos carentes da sua assistência. Como está escrito aí, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Jesus Cristo, irmãos, deixa claro que há um grande abismo entre o que pertence à esfera das coisas criadas e o das coisas incriadas, entre as coisas temporais e as coisas eternas. Pois o Senhor mesmo disse: vós sois de cá de baixo, eu sou de lá de cima. Vós sois deste mundo, eu deste mundo não sou. João capítulo 8, versículo 23. Mas se não fosse o mais de Deus, irmãos. No entanto, a despeito de haver uma grande distância entre essas duas esferas, Deus, no verbo divino, em Cristo, que é o verbo divino, cruzou o abismo que havia entre a esfera da eternidade e a do tempo, tornando-se um de nós, envolvendo-se com o nosso mundo, tendo compaixão de nós, uniu-se para sempre com esta esfera temporal e finita que somos nós, a fim de que pudéssemos ser remidos aos céus e pudéssemos ser ligados eternamente a Ele. Esse é o Deus que vamos estudar, irmãos. O ser que é transcendente, imanente e que habita no alto e sublime trono, mas que está aqui também agora, habitando com o contrito e abatido de espírito, com o fraco, com o necessitado, com a sua igreja. Não tem como não dizer: só lhe deu glória. Agora veja, irmãos, se Deus pode ser conhecido, como vimos agora nesses estudos, mesmo Ele sendo grande, habitando em um alto e sublime trono, Ele diz: eu habito também com o contrito, com o fraco. Então, mesmo esse Deus se fazendo conhecido, mesmo esse Deus se revelando até nós, tem algo que nos intriga. É que Deus, mesmo sendo conhecido, não pode ser compreendido em sua essência. Deus é incompreensível. A incompreensibilidade de Deus é um mistério, irmãos. O nosso conhecimento dele é limitado. As informações que dele recebemos, em outras palavras, Deus pode ser conhecido até onde ele se deixar revelar, mas não pode ser compreendido, porque a compreensão do seu ser interior envolve um conhecimento exaustivo dele. Isso, obviamente, para nós é impossível por duas razões. A primeira é porque ele não nos deu a conhecer tudo que ele é. A segunda é porque não seríamos capazes de absorver tudo que ele é.
devido à nossa finitude. Irmãos, todo conhecimento das doutrinas da dogmática cristã está, de alguma forma, relacionado à doutrina do conhecimento de Deus. A doutrina da cognoscibilidade de Deus é o ponto de partida do conhecimento de todas as outras doutrinas. O estudo da revelação de Deus, que significa que Deus é um ser que pode ser conhecido, é isso que quer dizer, Deus é conhecível, e é isso que quer dizer cognoscibilidade. Então o estudo da revelação de Deus, embora nos leve a um entendimento de Deus completo, incompleto, porque Deus é incompreensível. Mas isso causa em nós um senso de profunda reverência e adoração. Quanto mais meditamos na revelação divina, mais ficamos cheios de admiração a respeito de quem Ele é. Portanto, todo homem deveria ceder, deveria buscá-lo ardentemente pelo conhecimento de Deus, pois isto é o que caracteriza a verdadeira natureza do homem, que não pode viver alheio a Deus e separado dele. Agostinho, falando acerca disso, disse com muita precisão: eu desejo conhecer a Deus e a minha própria alma, nada mais e nada mais. Todavia, mesmo conhecendo Deus, não podemos compreender o seu ser interior, pois a sua natureza é muito diferente da nossa e muito mais complexa. Então a pergunta que pode ser feita é: como é possível ter qualquer conhecimento de Deus e Ele ainda manter-se incompreensível a nós? Irmãos, existe uma distância qualitativa e infinita entre Deus e os homens. Escute isso. Essa distinção é de tal natureza que nos impede de compreender de forma completa, plena, o Deus das Escrituras. Sabe por quê, irmãos? Porque há entre os seres humanos e Deus uma enorme distância. A distância do finito para o infinito. A distância que existe entre o tempo e a eternidade, entre o nada e o tudo. Irmãos, falar dessas coisas me deixa de tal modo impactado. Cada vez que falo, sinto a grandeza de Deus, sinto a singularidade de Deus, sinto a infinitude de Deus, sinto a incompreensibilidade de Deus. Cada vez que eu falo, parece que eu estou diminuindo aqui nesse púlpito. Cada vez que eu falo, eu me sinto mais miserável e pequeno comparado a esse grande Deus. A convicção que eu tenho, irmãos, é que Ele é grande demais para finitas mentes como as nossas. Todavia, diante disso, tudo é sempre importante. Diante disso tudo, é sempre importante e necessário lembrarmos que a noção da grande distância que existe entre o Criador e a criatura advém da revelação que Deus faz de si mesmo. Porque o nosso conhecimento de Deus não advém das nossas próprias pesquisas. Alguém conheceu a Deus porque estava pesquisando conhecer Deus? Vou conhecer Deus agora. Não! Ninguém pode conhecer Deus por suas próprias pesquisas ou capacidade inerente de conhecê-lo. Paulo deixa isso claro para nós em 1 Coríntios 1:21, quando ele diz: visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Não tem como, irmãos. Ou seja, irmãos, o Deus Trino que se revela a nós, se dependesse de nós, de nossas pesquisas e capacidade de conhecê-lo, nunca o conheceríamos. Se Deus não tivesse se revelado a nós de maneira profunda, isto é, a revelação geral e extraordinária, a revelação parcial, não saberíamos que Deus grande temos.
nem da distância que há entre Ele e nós, mas através da sua revelação, que Ele se nos torna conhecível. Ao mesmo tempo, nos aponta a sua incompreensibilidade. Irmãos, a incompreensibilidade de Deus é derivada de certos textos das Escrituras, que trata de alguns dos seus atributos incomunicáveis, como a sua imensidão e onipresença. Abra, por favor, por gentileza, comigo, 1 Reis, capítulo 8, versículo 27. Primeira Reis, capítulo 8, versículo 7. Vamos lá. Ou melhor, desculpa, 27. Capítulo 8, versículo 27. Mas de fato, habitaria Deus na terra? Eis que os céus e até os céus dos céus não te pode conter, quanto menos esta casa que eu edifiquei. Você entende, irmãos? É sobre isso que eu estou falando. Mas todavia a doutrina da sua incompreensibilidade é claramente afirmada em textos como Jó. Abra, por favor, Jó 36, versículo 26. Se você não focar, irmão, você não vai perceber quão profundo é o que eu estou pregando aqui. Jó capítulo 36, versículo 26. Se houver um tema que aborde para você o seguinte tema: conhecermos a Deus, agarre esse tema e tal pregação, porque não existe nada mais importante para nós do que isso. O que é que está escrito aí? Vamos lá. Jó: eis que Deus é grande e não podemos o quê? Compreender. O número dos seus anos não se pode calcular. Esse Deus, irmãos, que eu estou dizendo que, mesmo sendo assim, sabe, tão distinto de nós, tão incompreensível a nossa mente infinita, Ele habita. Está vendo, irmãos? A natureza de Deus é infinitamente distinta da nossa. Olha o que Jó está dizendo aqui para nós. Que declaração solene, Jó. Eis que Deus é grande. Declaração boa, Deus é grande. E não podemos compreender. Você entende? A grandiosidade de Deus acerca dos olhos do entendimento de Jó é tão grande que ele entendeu que Deus é grande, e tão grande que não conseguimos, não podemos compreender. A natureza de Deus é infinitamente distinta da nossa. Não é a nossa possibilidade de compreender, irmãos, Deus por nós mesmos, infelizmente sempre vai falhar. Não conseguimos compreender a grandeza de Deus porque o nosso conceito de grandeza está ligado à mensurabilidade. Só que aí é que está. Deus não é mensurável, espacial, nem temporalmente. Ele é infinito em sua grandeza. Por isso não podemos ter ideia da sua grandiosidade majestosa. Ele excede todo o nosso entendimento. Irmãos, Deus é incompreensível pelo que Ele faz. Jó 37, 5 e 7, por gentileza. Já está aí pertinho, né?
sua voz troveja. Deus maravilhosamente faz grandes coisas que nós não compreendemos. Porque Ele diz a neve, cai sobre a terra, e a chuva e o aguaceiro, sede fortes, assim torna Ele nativa as mãos de todos os homens, para que reconheçam as obras dele. Você está vendo, irmãos? A declaração de Jó aqui, com sua voz, ele faz o que? Troveja. Irmãos, observe diante do Deus que nós estamos. Tem coisa mais importante do que conhecer quem Ele é, da forma que estamos conhecendo? Meu Deus do céu! A distinção desse Deus no tocante a nós. Isso tem que fazer que você trema e tema e reverencie ao Senhor de toda a terra. Viva para Ele somente, da melhor maneira. Isso tem que fazer que você entenda quando nós somos pequenos na compreensão dele. Veja Jó dizendo com sua voz troveja a Deus, maravilhosamente faz coisas grandes que nós não compreendemos. Não é assim mesmo, irmãos? Não é assim? Deus é incompreensível, irmão, por causa das suas profundezas insondáveis. Ele é incompreensível pelo que Ele faz, mas Ele também é incompreensível por causa das suas profundezas insondáveis. Por favor, Isaías capítulo 55. Lembre, nós estamos conhecendo o Deus que adoremos todas as quintas e todos os domingos. Isaías 55, 8. Quando todos acharem, nós vamos lermos juntos. Vamos. Deus é incompreensível por causa das suas profundezas insondáveis. Isaías capítulo 55, 8 está escrito assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos, diz o Senhor. Você entende isso? Isso deixa claro para nós, irmãos, que a mente de Deus é absolutamente insondável, pela simples razão de ela ser infinita. Isso deixa claro, esse texto deixa nítido para nós. Os filósofos chegaram a essa conclusão através da sua própria ignorância, ao tentar alcançar a Deus. Mas tem outro texto também, irmãos, que vai nos mostrar como esse Deus é grande. Por favor, Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11. 33, por gentileza. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis são os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído? Até aí. Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Isso não deixa claro para nós, não, irmãos? Será que essa declaração não está clara, não, para Paulo? Quão inescrutáveis são os seus caminhos. Isso deixa claro para nós que a mente de Deus é absolutamente insondável, pela simples razão dela ser infinita.
Como eu disse, os filósofos tentaram chegar a essa conclusão, mas através da sua própria ignorância, falharam ao tentar alcançar Deus. Mas os apóstolos compreenderam essa verdade pela revelação do próprio Deus. E é exatamente isso que o apóstolo declarou aqui, no verso 33. Deus é incompreensível porque Ele é incomparável. Veja bem, Deus não é somente infinito, irmãos, mas Ele é absolutamente singular. Escute isso. Deus não é somente infinito, mas Ele é absolutamente singular, incomparável. Nenhum ser criado pode ser igualado a Ele. Ter o seu próprio raciocínio, ninguém tem quaisquer condições de ser o conselheiro de Deus, ou lhe dizer o que Ele deve fazer, pois o próprio Deus desafia os seres humanos orgulhosos e vaidosos a encontrarem alguém que possa ser comparado a Ele, ao ponto que Deus zomba da pequenez dos homens em comparação à sua infinita grandeza e singularidade. Vamos ver o texto, Isaías 40. Vamos ver Deus zombando da pequenez do homem em comparação à sua infinita grandeza e singularidade. Isaías 40, irmãos. Lembra, estamos conhecendo a Deus. E para que conhecemos a Deus, só conhecendo as Escrituras. Estamos conhecendo melhor a Deus, melhor assim. Isaías 40, vamos lá. Isaías capítulo 40, versículo do 14. Quero que vocês peguem até o 25. Esse é um dos mais tremendos que tem, tá? Vamos lá. Isaías capítulo 40. Olha o espetáculo que você vai ler aí. É de ficar de boca aberta mesmo. Isaías capítulo 40, 14 ao 25, está escrito assim: com quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo? E lhe ensinou sabedoria? E lhe mostrou o caminho de entendimento? Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde, e como um grão de pó na balança. As ilhas são como um pó fino que se levanta. Nem todo o Líbano basta para queimar, nem os seus animais para um holocausto. Todas as nações são perante ele como coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. Com quem comparareis a Deus? Ou que coisa semelhante confrontareis com ele? Diz o Senhor. Aleluia. O que é isso, irmãos? Que texto é esse? Continue comigo a leitura. O artifício funde a imagem, e o ourives a cobre de ouro, e cadeias de prata forja para ela. O sacerdote idolatra e escolhe madeira que não se corrompe, e busca um artifício perito para assentar a imagem esculpida que não oscile. Acaso não sabeis, porventura, não ouvis, não vos tem sido anunciado desde o princípio, ou não atentastes para os fundamentos da terra? Ele é o que está assentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos, e é ele quem estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. É ele quem reduz a nada os príncipes e torna em inutilidade os juízes da terra. Mal foram plantados e semeados, mal se arraigou na sua terra o seu tronco, e já se secam quando um sopro passa por eles. Uma tempestade os leva como paia. A quem, pois, me comparareis, para que eu lhe seja igual? Diz o Santo. Tá bom, o que mais, irmãos?
Irmãos, Deus é incompreensível, pois está além dos limites espaciais e temporais. Versículo 12, aí, leia de novo. 40, 12. Nós não lemos o 12, quer dizer, de novo não, desculpa. Vamos ler o 12 agora, mostrando que Deus é incompreensível, pois Ele está além dos limites espaciais e temporais. Quer ver? Leia aí, 40, 12. Quem, na concha de sua mão, mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos. Quem recolheu na terça parte de um éfa o pó da terra e pesou os montes em romana e os oiteiros em balança de precisão. É esse Deus aqui, irmãos. Como é glorioso conhecer a Deus, não é? Você não pode se chegar de qualquer jeito, adorar de qualquer jeito. É esse Deus aqui que eu estou falando. Quem na concha da sua mão mediu as águas? Quem mediu, quem tomou a medida dos céus a palmos? Irmãos, eu não sei você, mas cada vez mais, cada texto desse que eu leio, eu me sinto nada, pequeno demais diante da grandiosidade desse Deus. Irmãos, só podemos adorar um Deus corretamente quando conhecemos quem Ele é. E eu quero finalizar essa mensagem lembrando do que aconteceu com Jó. Jó servia a Deus, era fiel a Deus, até agradava a Deus, contudo, ele não conhecia o Senhor ainda como devia conhecer. Jó, por favor, agora. Vamos para Jó, irmãos. Vamos lá. Jó 36. Melhor, Jó 38. Agora eu quero que você leia só a descrição. Deixa eu ver aqui. É isso mesmo, Jó 38. O Senhor convence a Jó de sua ignorância. Depois disso o quê? Jó tinha falado algumas coisas com Deus. No tocante ao conhecimento, olhe para cá rapidinho. Jó, no tocante ao conhecimento profundo, relacional, íntimo de Deus, ele era ignorante. Isso mesmo que você está ouvindo. Eu estou falando de Jó, o servo que Deus disse: conheceste meu servo Jó. Jó, por isso a Bíblia diz que de meio de um redemoinho respondeu o Senhor a Jó e convence a Jó da sua ignorância. Em outras palavras, irmãos, o que Deus chama Jó em um redemoinho, como que Deus está dizendo: Jó, você não me conhece, mas agora você vai me conhecer. Então vamos ver agora a reação de Jó depois que o Senhor se revela para ele. 38. Depois disso, o Senhor de um meio de um redemoinho respondeu a Jó: quem é este que escurece os meus desígnios com palavras, com conhecimento, com palavras sem conhecimento? Cinge, pois, os ombros como homem, pois eu te perguntarei, e tu me farás saber. Onde estava tu quando eu lançava os fundamentos da terra, Jó? Dize-me, se tens entendimento. E escute, irmão, Jó é ignorante acerca de Deus. Ele falou muitas coisas de Deus porque não o conhecia. Ele tinha uma ideia errada de Deus porque não conhecia. E é isso que eu quero que você entenda. Quando não conhecemos a Deus, vamos ter ideias erradas, compreensões erradas, conclusões erradas de quem Deus é. Olha a importância desse livro para nós. O Senhor chama Jó e diz: vem cá, quem é este que obscurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? É o próprio Deus que diz:
Por mais que Jó fosse um servo fiel, Deus testificou de Jó fiel e íntegro. Não há homem igual a ele na terra. Mas o próprio Deus está dizendo: você não me conhece, Jó. Você ainda não me conhece. Pois é, irmãos. Se Jó, que Deus olhou para ele e disse: tem visto, Satanás, meu servo Jó? Homem íntegro, fiel, temente a Deus. Deus honrou a Jó, gabou-se de Jó diante de Satanás. Esse mesmo Jó não conhecia Deus. Tem um grande risco também de nós não conhecermos o Senhor como deveria conhecer. Por isso o Senhor diz: quem é esse? Quem é esse? Quem é ele? O Jó aqui. Quem é esse que obscurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Cinge, pois, os ombros como um homem aí, Jó. Se porte como um homem, Jó, agora. Pois eu te perguntarei e tu é que me farás saber. Que desafio é esse, hein? Onde estava tu, Jó, quando eu lançava os fundamentos da terra? Dízimo, se tens entendimento. Você já existia, Jó? Já estava sendo gerado na barriga da tua mãe? Você pensava de nascer, Jó, quando eu lancei os fundamentos da terra? Fale aí se você tem entendimento. Sabe o que Deus está fazendo aqui, irmãos? Humilhando Jó, mostrando a Jó a sua tal ignorância de Deus. Mas eu não vou me manter aqui, me conter, porque senão vai gastar muito tempo. Vamos ver então Jó, resposta de Jó, capítulo 40, versículo 3. Depois que Deus falou grandes coisas para Jó ali foi só um pouquinho. Depois você pode gravar aí, marque e ler esse versículo todo em casa. Não passe dessa vida para outra sem ler esse versículo, como diz o nosso irmão Jonas Madureira. Então Jó respondeu ao Senhor e disse: sou indigno que te responderia eu. Ponho a minha mão na boca. É mesmo, Jó? Mas você não estava falando tanto, Jó? Você não falou tanta besteira, Jó, acerca de Deus? Mas por que agora que Deus se revelou a ele? Ele diz: eu não tenho como, Senhor, eu sou indigno de te responder. Ele começou a conhecer ao Senhor e tal perspectiva veio a ele. Ele disse: eu ponho a mão na boca, não falarei mais nada. Então o Senhor, do meio de um redemoinho, versículo 6, respondeu a Jó: cinge agora os lombos como homem, eu te perguntarei e tu me responderás. Acaso anularás tu, de fato, o meu juízo? Ou me condenarás para te justificares? Ou tens braço como Deus, Jó? Ou podes trovejar com a voz, como ele o faz? Orna-te, pois, de excelência e grandeza, veste-te de majestade e de glória, derrama os torrentes da tua ira, e atenta para todo soberbo e abate-o. Olha para todo soberbo e humilha-o. Calça os pés aos perversos no seu lugar, cobre-os juntamente no pó, encerra-lhes o rosto no sepulcro. Então também eu confessarei a teu respeito que a tua mão direita te dá a vitória. Se tu fizeres isso, Jó, eu digo que você é forte mesmo. Mas não era, irmãos. Não era. Não era. Ele não conhecia Deus. Observe, Jó tem uma perspectiva correta de Deus a partir do capítulo 42. Leiam comigo, por gentileza. Olhem bem. Antes de Deus se revelar em um redemoinho, Jó era ignorante acerca de Deus. Escute, meu irmão. Olhe a importância dessa mensagem e a importância de conhecermos o Deus que adoramos. Olha o capítulo 42 agora. É outro Jó. Por que é outro Jó, pastor? Porque esse Jó aqui agora conhece a Deus. Olha a fala dele. Então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Meu Deus, é como que Jó esteja dizendo assim: agora eu percebo, Jeová, que tudo que me aconteceu, tudo que sobreveio a mim, tu, Senhor, é soberano, e a tua mão guiou-me até
aconteceu. Agora eu sei que nenhum detalhe se perdeu aqui, mas foi tudo decretado pelo Senhor. Nada foi por acaso, mas eu sei que tudo pode. Por que Jó sabe agora? Agora, Jó? Me mostra essa declaração antes. Não tem, porque ele era ignorante acerca de Deus. Mas agora que ele conhece o Deus que ele adora, ele conhece e sabe que esse Deus tudo pode. E nenhum dos seus planos, não acaba aí não, tá? Podem ser frustrados. Ele continua. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento cobre o conselho? Ele está falando acerca da fala de Deus para ele. Quem é aquele que, como disseste de mim, que encobre o conselho? Na verdade, olha aqui agora, olha a declaração de Jó, por gentileza. Falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Meu Deus do céu. Tá bom, o que mais? Quem é aquele, como disseste, Deus, acerca de mim, que sem conhecimento, Jó está relembrando a fala de Deus no versículo anterior. Quem é este que sem conhecimento obscurece os meus desígnios? Ele ouviu só caladinho, murcho. E agora ele diz: quem é aquele que, como disseste, Deus, que sem conhecimento eu encobre o conselho? Na verdade, agora, falei do que não entendia. Eu não conhecia o Senhor, Jeová. Não é isso, em outras palavras. Eu não compreendia quem eras tu. Eu te adorava, queimava sacrifícios. Eu conhecia o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Eu conhecia a lei. Mas em tal profundidade, eu não te conhecia. Por isso, Jeová, eu falei do que não entendia. Coisas maravilhosas demais para mim. Observe, Jó tem agora uma perspectiva correta, agora de Deus. Ele continua não compreendendo Deus na sua completude, mas agora ele conhece o Deus que ele adora. Deixa eu repetir isso. A perspectiva de Jó, depois que Deus se revela a ele, mais uma prova de que ninguém conhece Deus por sua própria sabedoria. Depois que Deus quer e diz: porta-te como um homem, Jó, porque eu te falarei e tu me responderás. Eu me manifestarei a você agora. Você não me conhece, mas agora você vai ter o privilégio de conhecer o Deus do que tu fala asneira, Jó. Você vai conhecer o Deus que falas sem entendimento, Jó. Eu me revelarei a você. Depois disso, a perspectiva de Jó agora é correta. Por quê, pastor? Simples. Quando conhecermos o Deus da Bíblia, logo o conhecimento nos traz também a perspectiva correta de quem Ele é. Porque há tantos erros bizarros em igrejas por aí. Adoração de forma absurdas. Por que se faz tanta barcanha nas igrejas aí? Você vê coisas tão estranhas nos cultos e nas pregações. É tão simples isso. Porque pregadores falam tantas as coisas no púlpito que não tem nada a ver com Deus. É tão simples isso. Jó está respondendo para você, para mim, para quem vai assistir depois. Porque eles não conhecem a Deus. Eles falam de coisas que não entendem. Oh, irmão, isso é profundo demais para nós. Isso é impactante, meu irmão. A Bíblia está aqui, Deus se revelando à sua igreja. Deus trino, transcendente, separado, que habita em um alto e sublime, em um lugar santo, mas que também habita com o convicto e o fraco. Oh, meu Deus.
Isso é muito glorioso, irmãos. Quando eu preparava esse sermão, essa tarde, eu era... Cada texto me deixava a boca aberta, como eu estou aqui. Me deixava assim, tal, pensando, mas como é que pode? Como é que pode um Deus tão grande, tão distinto, tão santo, uma mente tão infinita, desce e habita também conosco? Esse Deus que é alto e sublime. Pois é, irmãos, a prova disso é quando ele diz: Jó, ele desceu ou não desceu? Está vendo que ele se preocupa com o homem da terra? Está vendo que ele se preocupa com você, comigo? Deus se preocupa com a sua igreja ao conhecê-lo. Deus queria que Jó o conhecesse. Deus não só veio apagar a ignorância de Jó, convencê-lo da sua ignorância, da sua brutalidade, como estava um dia Asaf, embrutecido. Jó ficou assim também acerca de Deus. E é assim que Deus faz, porque Ele sabe que uma vez que você conhece Ele, melhor você pode servi-lo. Melhor você se chega até Ele, melhor você se chega até o culto, melhor você adora, melhor você anda amando, adorando, servindo. Porque você sabe, por mais que Ele seja tão distinto de nós, tão grande, tão sublime, Ele se importa conosco. Ele habita como contrito. E Ele fez isso, meu irmão. Ele disse: se porta como um homem aí agora, porque você vai precisar se portar como um homem para me responder o que eu vou lhe perguntar. Eu te falarei e tu me responderás. Claro que você não queria ver Jó respondendo, né? Ele diz: não posso, vou botar a mão na boca, Senhor. Isso é sinal de total reverência e total conhecimento da sua ignorância para responder de modo à altura as perguntas de Deus. Quando ele coloca a mão na boca e diz: colocarei a mão na minha boca, ele está dizendo: eu, com a minha mente finita, incompreensiva, não tenho capacidade, Deus, de responder as suas perguntas à altura de quem tu és. Então o que é que ele faz? Mão na boca, para mostrar a Deus: não, Senhor, tenha misericórdia, eu não posso, eu falhei, eu fui um ignorante. Isso aqui quer dizer isso tudo. Eu não posso responder o que o Senhor vai me perguntar agora. A sua mente é infinita, a minha é finita. Ah, Deus. Então, Jó, irmãos, agora eu vou acabar a mensagem. Tem uma perspectiva correta agora de Deus. Ele continua não compreendendo Deus na sua completude. Mas agora, o que é que mudou em Jó? Ele conhece o Deus que ele adora. Como eu sei disso? Em que momento você ouviu Jó se abominando, colocando a cara no pó e na cinza, antes de Deus se revelar para ele, meu irmão? Vamos lá, vamos ler o versículo todo. Escuta-me, pois, havias dito, e eu falarei, e eu te perguntarei, e tu me ensinarás, Deus. Agora, irmãos, a declaração talvez que seja mais impactante, que traz mais sentido à minha mensagem. Vocês podem ler o versículo de número 5 comigo aí? O que é que está escrito aí? Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Talvez alguns de nós aqui, ou que vai me assistir depois, conheça o Senhor só de ouvir. Mas o que estamos precisando é que os seus olhos vejam a Deus. Agora que você sabe que Ele é esse Deus, talvez os seus olhos ainda não o viram, mas agora os meus olhos te veem. Por isso, olha a reação do homem: me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Aleluia. Irmãos, estamos diante de uma reação tal de alguém que agora conhece o Deus que adora. Por quê, pastor? Olhe como ele teme, olhe como ele treme, olhe a sua reverência. Eu vou repetir isso, observe.
Estamos agora diante de alguém que conhece o Deus que segue. Por que não há esse tipo de reverência nessas tais igrejas? Eles não conhecem, não sabem do que estão falando, não entendem do que fala e nem conhecem o Deus que adora. Mas olha, quando alguém conhece o Deus que adora, se tem espaço para parafernália ou para irreverência. Olhe quando você conhece Deus, não só de ouvir, mas quando seus olhos veem Deus. A reação de Jó é: por isso me abomino no pó e na cinza. Ele reconhece Deus, por isso ele treme, teme e reverencia. Observe que ele conhece a sua pequenez, miserabilidade e ignorância ao dizer: eu falei de coisas que não entendia. Ele reconhece a sua pequenez quando ele diz: eu me arrependo no pó e na cinza. Aqui está a incompreensibilidade de Deus, irmãos. Ele disse: eu não conhecia, eu não falei isso, agora os meus olhos te vê. Eu te conhecia só de ouvir. Mas Jó não viu Deus dentro do redemoinho com os olhos físicos. Então o que isso quer dizer? O significado das suas palavras é profundo. Ele só conhecia Deus no nível verbal e racional. Você entende isso? Quando ele disse que agora os meus olhos te veem, ele não viu Deus dentro do redemoinho. Ele não viu. Mas o que a palavra está dizendo para nós, que Jó só conhecia Deus no nível verbal e racional. Mas agora ele está experimentando a presença viva de Deus no íntimo do seu ser. E chega a conhecê-lo como Salvador, amigo, acima de tudo, como Deus. O que é que ele faz? Qual é a sua reação? Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Quanto mais você conhece Deus, mais você vai querer andar em santidade, mais você vai querer viver para a sua glória, mais você vai querer negar a sua vontade, mais você vai querer se afastar das coisas desse mundo, mais você o adora e o ama, mais você o reverencia. É o que aconteceu aqui, meus irmãos, quando ele diz que se arrepende no pó e na cinza. Isto, irmãos, quanto mais conhecemos a Deus, mais entenderemos como Ele é incompreensível, como Ele é singular, como Ele é distinto, como Ele é santo, como Ele é perfeito. De modo que tudo isso refletirá em nós. Todas essas perfeições grandiosas de Deus fará que nós olhem para Ele e cada vez mais nós o pareça com Ele. Cada vez, irmãos, que nós se deparar com as perfeições grandiosas de Deus, isso vai refletir em nós de modo também que nós vamos olhar para dentro de nós e ver quão miseráveis somos. Grãos de pó. Não foi isso que vimos aqui? Quando Jó conheceu verdadeiramente a Deus, qual foi sua reação? Me arrependo no pó e na cinza. Sou um miserável, em outras palavras. E o final fará que nós se dobre de joelho, coloque o nosso rosto no pó e o adore com toda reverência, gratidão e amor por quem Ele é para nós. Irmãos, eu finalizo dizendo que por mais que Deus seja incompreensível, devemos amá-lo. Não obstante a grande distância entre nós e Ele resolveu descer até nós. Escute, vou acabar. Na pessoa do seu Filho, a fim de que pudesse estabelecer um relacionamento de amor conosco. Compadeceu-se dos seus filhos, veio ao encontro deles, mesmo sendo infinitamente superior a eles. Ele desceu na pessoa de Cristo e habitou entre nós, para nos libertar da situação miserável que nós
se encontrávamos. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de glória e graça, mesmo sendo transcendente, isto é, alto, sublime e inacessível, aquele que habita em glória, ele compadeceu-se de nós, da nossa fraqueza e miséria. Por ser ele esse Deus, devemos em gratidão amá-lo, como resposta ao seu amor. Não apenas devemos contemplá-lo em sua beleza e grandiosidade, mas dedicar nosso amor àquele que tanto nos amou. Só lhe deu glória. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ficar de pé e vamos louvar aquele que é bendito hoje, eternamente. Amém.